Nem sempre o sucesso de uma novela é medido apenas pela audiência. Algumas produções brasileiras conquistaram elogios da crítica, mas enfrentaram desafios em termos de público. Vamos conhecer 10 dessas novelas que se destacaram pela qualidade, mesmo com uma baixa audiência. O Rebu 2014. Em 2014, o Rebu chamou a atenção pela ousadia de sua narrativa não linear e pela qualidade cinematográfica de sua produção. Com um elenco estelar e uma trama cheia de mistérios, a novela foi aclamada pela crítica, mas não conseguiu atrair uma grande audiência. Com média de 15 pontos, a novela foi um fracasso e deu bem menos audiência que suas antecessoras. A Favorita, 2008. Em 2008, A Favorita trouxe um enredo intrigante e repleto de reviravoltas, envolvendo o mistério em torno da identidade da verdadeira vilã da trama. A novela recebeu elogios pela qualidade de seu roteiro, direção e atuações, sendo aclamada como uma das melhores produções do período. No entanto, apesar dos elogios da crítica, A Favorita não conseguiu atingir altos índices de audiência durante sua exibição. Com uma audiência inicial modesta, a novela A Favorita conquistou gradualmente mais telespectadores ao longo de sua exibição. No entanto, sua média de audiência final ficou em torno de 32 pontos, o que pode ser considerado relativamente baixo para uma produção da época. A audiência da novela pode ter sido impactada por fatores como a complexidade da trama e a concorrência com outros programas, como Os Mutantes da TV Record, que na época fazia sucesso entre os adolescentes. Babilônia 2015. Em 2015, Babilônia trouxe uma trama ousada e controversa, abordando temas como homossexualidade e corrupção. Apesar do elenco de peso e da qualidade da produção, a novela sofreu resistência do público e acabou enfrentando uma baixa audiência. Babilônia teve uma audiência média em torno de 25 pontos durante sua exibição, um estrondoso fracasso. Espelho da Vida 2018. Espelho da Vida trouxe uma proposta inovadora ao misturar elementos de romance, suspense e viagem no tempo. A trama cativou a crítica, que elogiou sua originalidade, roteiro bem construído e atuações marcantes. No entanto, a novela enfrentou desafios em relação à audiência. Durante sua exibição, Espelho da Vida teve uma média de audiência em torno de 17 pontos, o que pode ser considerado relativamente baixo para uma produção do horário. A complexidade da trama e a alternância entre diferentes períodos temporais podem ter sido fatores. Sete Vidas, 2015. Sete Vidas chamou a atenção em 2015 pela originalidade de sua trama, que abordava a questão da doação de órgãos. Com um elenco talentoso e uma narrativa envolvente, a novela recebeu elogios, mas enfrentou dificuldades para conquistar uma audiência expressiva. A novela teve uma média de audiência em torno de 18 pontos durante sua exibição. Apesar de não ter alcançado audiência tão alta quanto algumas outras produções, a novela conseguiu criar um vínculo emocional com os telespectadores. Lado a Lado 2012. Em 2012, Lado a Lado trouxe uma abordagem histórica ao retratar as tensões sociais e raciais no Rio de Janeiro do início do século XX. Com uma trama envolvente e um elenco talentoso, a novela recebeu elogios pela sua relevância social e pela qualidade das atuações. No entanto, apesar de sua importância cultural, a novela não conseguiu atrair uma audiência expressiva durante sua exibição. A novela teve uma média de audiência em torno de 17 pontos no horário de exibição, o que é considerado baixo para os padrões de audiência da emissora. A Vida da Gente 2011. Em 2011, A Vida da Gente encantou o público com sua delicada história sobre amor, família e superação. Com uma narrativa sensível e atuações brilhantes, a novela recebeu elogios da crítica especializada pela sua abordagem realista e emocionante. Sua história tocante e seus personagens cativantes conquistaram o público que acompanhou a trama, mas não foram suficientes para atrair uma audiência expressiva. A novela teve uma média de audiência em torno de 20 pontos no horário de exibição, o que pode ser considerado relativamente baixo em comparação com outras produções de destaque. Um Lugar ao Sol 2022. A novela Um Lugar ao Sol, que estreou em 2021, pode ser incluída na lista das novelas elogiadas pela crítica, mas que tiveram baixa audiência. Apesar de receber muitos elogios, a novela teve uma média final de 22 pontos e se tornou a pior audiência da história do horário das 21 horas da TV Globo. Força de um Desejo, 1999. Força de um Desejo contou com uma trama envolvente e um elenco talentoso. A história explorava os conflitos familiares e amorosos de seus personagens de forma intensa e emocionante. No entanto, apesar das qualidades da novela, Força de um Desejo enfrentou desafios em relação à audiência. Durante sua exibição, a novela registrou uma média de aproximadamente 25 pontos, considerada muito baixa para o horário em que foi transmitida, que tinha como meta os 30 pontos. Velho Chico 2016.
Por fim, Velho Chico encantou a crítica com sua poesia visual e a profundidade de sua narrativa, retratando as histórias entrelaçadas de famílias ribeirinhas no Nordeste brasileiro. Apesar do reconhecimento pela sua qualidade artística, a novela não atingiu os números de audiência esperados. Velho Chico teve uma média de audiência em torno de 29 pontos. Audiência que deixou a TV Globo frustrada, já que a meta de audiência para o horário na época era de 35 pontos. Essas 10 novelas brasileiras, embora não tenham alcançado uma grande audiência, deixaram sua marca na história da televisão nacional. Elas são exemplos de produções que foram elogiadas pela crítica, mas enfrentaram desafios em termos de popularidade. Mostram que a qualidade artística nem sempre é sinônimo de sucesso comercial, mas certamente deixaram um legado de excelência na teledramaturgia brasileira. Agradecemos por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como este. Nos vemos na próxima!